Olá, pessoal. Para quem não me conhece, sou o professor Diego Secato, licenciado em Química, doutor em Educação e Pedagogo, professor universitário e de Educação Básica. E hoje eu estou aqui com vocês para falar um pouco sobre esse tema tão pungente que aparece tanto aí nos nossos feeds, nos noticiários, que é a inteligência artificial generativa e a utilização dela na educação, né? Então, pretendo aqui nesse vídeo fazer ele em 4 momentos, né, em 4 movimentos. No primeiro momento, discutir um pouco, falar um pouco sobre o que é essa inteligência artificial generativa, né? Dar o meu pitaco aí sobre isso. Depois, falar um pouco sobre o uso ético na educação dessa inteligência artificial, né, sem chegar a nenhuma resposta definitiva, mas pelo menos aí algumas reflexões provisórias. Depois, dar um exemplo prático de aplicação da IA generativa na educação e depois algumas armadilhas do uso dessa IA, algumas armadilhas que ela pode ter na educação e como a gente vai ter que repensar alguns processos educacionais, tá? Então, se você gostar do vídeo, gostar do tema, deixe seu like e também comente alguma coisa aí, alguma dúvida que você eventualmente possa ter, tá? Para eu tentar responder. Bom, mas vamos lá. Falando um pouco, no primeiro movimento, então, falando um pouco sobre a IA generativa, a inteligência artificial generativa, é importante a gente deixar claro que a inteligência artificial já estava no nosso cotidiano há bastante tempo, né? Então, os usos dos algoritmos das redes sociais, mostrando para nós é, a categorização de produtos que a gente eventualmente gostasse de consumir, é, notícias. Então, isso já era uma forma, esses algoritmos já é uma forma de inteligência artificial. Quando a gente está ouvindo música, seja no YouTube ou no Spotify ou em algum outro aplicativo, também é uma forma de inteligência artificial que vai aprendendo com o nosso consumo de música ou de vídeos e vai nos sugerindo músicas e outros conteúdos que são semelhantes com aqueles que a gente via consumindo. Então, isso a gente já utiliza há muito tempo. Google Maps, Waze, também o próprio mecanismo de busca no iFood, quando a gente faz um pedido, ele encontra um melhor entregador para entregar o produto até nós. Tudo isso são formas de inteligência artificial, né, que vão aprendendo com o tempo a partir dos padrões que a gente vai gerando e vai nos sugerindo melhores trajetos, ou se não melhores, mas aqueles que têm mais a ver conosco, melhores músicas, melhores vídeos, né? Então, isso já está no nosso cotidiano há um bom tempo, mas de um ano e meio para cá surgiu, então, a IA generativa, né? E a gente ainda está aprendendo a utilizar essa IA generativa, o que ela tem de diferente, vamos dizer assim, né? Acho que a gente poderia elencar, né, como algumas diferenças principais. Primeiro, nesse nome generativo, né, porque ela está gerando um conteúdo, né, então ela não está mais só procurando por padrões de repetição, procurando ali através daquilo que a gente vai fornecendo para ela de dados, mas também gerando conteúdo, né? Então aí eu já entro numa segunda diferença que, ao passo que as inteligências artificiais que eu citei anteriormente, né, algoritmos, eles são trabalhados para conteúdos muito específicos, né? Então, o Spotify tem um conteúdo ali, é uma inteligência artificial específica para aquele contexto, as redes sociais, o iFood, o Google Maps. Na inteligência artificial generativa, cujo maior expoente atualmente é o ChatGPT, nós temos ali uma inteligência artificial que ela vai ser utilizada em diferentes contextos. Então, ela vai ser utilizada tanto no meio educacional, como se ser utilizada também no meio dos negócios, no meio do direito. Então, ela consegue criar conteúdos em contextos que são diferentes, né? Então, ela trabalha com uma base de dados muito grande e vai gerando esses conteúdos a partir dos nossos comandos. Eu quero falar um pouco sobre isso, por meio ali de probabilidades, de modelos probabilísticos ali de qual que é a resposta ou a palavra mais provável de ser colocada naquele contexto que a gente está utilizando.
né? Então, esse aí seria, acho que esses seriam acho que os dois principais, as principais diferenças que eu elencaria, né? Podem haver outras pessoas podem querer teorizar sobre outras, né? Eu também não sou um especialista no modelo, estou tentando pensar a inteligência artificial de uma maneira geral e ver como que a gente pode utilizá-la e quais são os limites e potencialidades dela, tá? Bom, mas então, temos então essa ferramenta que gera conteúdos para nós, né? Seja a partir de conteúdos textuais, ou conteúdos de imagem, conteúdos sonoros. Então, ela gera conteúdos para nós, né? E aí isso já é uma diferença, como eu disse, né? Por exemplo, de uma busca no Google. Quando você vai fazer uma busca no Google, o Google, a partir do comando que você der para ele, ele vai te retornar conteúdos que já existem, né? Então, ele vai fazer uma busca ali por palavra-chave que você colocar e vai buscar ali conteúdos que já estão na rede. E aí, a generativa, como o ChatGPT, não. Né? Ela vai ali, então, criar. Você pode utilizar para isso também, né? Mas ela vai criar algo, vamos colocar entre várias aspas aqui, novo. Né? Algo que não está já necessariamente na rede. Né? E aí a gente pode pensar já então em alguns limites éticos, ou o que seria ético, como seria uma utilização ética dessa inteligência artificial. Né? Então, assim, se é algo que eu não estou criando, eu posso me apropriar daquilo, como que deve ser essa apropriação. Né? Então, acho que isso é uma discussão que está muito em aberto, né? E o que eu vou colocar aqui está longe de ser uma verdade acabada. Né? Eu quero colocar aqui algumas reflexões para a gente pensar. Então, assim, acho que a primeira coisa, a gente pode utilizar, né? A gente pode utilizar sem medo de achar que está infringindo alguma ética, porque afinal de contas aquele não é um conteúdo que eu criei, e sim que a inteligência artificial me ajudou a criar, né? Mas aí eu acho que a gente precisa pensar que isso tem que estar claro na nossa utilização. Então, quando a gente utiliza a inteligência artificial para nos ajudar em alguma tarefa, depois eu preciso deixar claro que aquela tarefa foi executada com a ajuda de uma inteligência artificial. Né? Acho que a apropriação integral do texto ou de uma imagem, né, sem dizer que foi gerada ou auxiliada pela inteligência artificial, eu acho que é um problema. Mas utilizá-la em si não vejo como um problema. Mas olha, de novo, tem colegas que discordam de mim, né? Tenho grandes colegas de trabalho que discordam de mim, que acham que já o uso é problemático. Eu, por exemplo, não vejo nenhum problema em utilizar a inteligência artificial para auxiliar na elaboração de uma questão de prova, por exemplo, né? Desde que eu saiba o que eu estou fazendo. Então, acho que isso é um segundo ponto que a gente precisa pensar em termos de ética. Não é delegar para a inteligência artificial uma tarefa que eu não faça nenhum tipo de revisão ou que eu não tenha ali muito entendimento daquilo que eu estou fazendo, né? Mas, e sim, dar é, comandos claros à inteligência artificial para que ela possa gerar a partir dos seus comandos. Então, a ideia está sendo sua. Né? Então, a gente vai ver daqui a pouco que quanto mais comandos nós darmos à inteligência artificial, quanto melhor for o prompt, como é o termo que tem sido utilizado, melhor vai ser a resposta que ela vai nos dar. Então, a estruturação da ideia é nossa. Né? Então, se eu vou utilizar, já entrando um pouco no terceiro tema, né, que são exemplos práticos de utilização, mas se eu for fazer uma questão de prova, né, a ideia da questão vai ser minha. Eu vou estruturar as ideias ali das questões, da questão que eu quero fazer, a temática, qual o contexto que aquela questão precisa estar associada, qual o tipo de objetivo de aprendizagem que eu quero medir. E a partir dessas, então, assim, eu tenho plena consciência daquilo que eu quero. Eu não estou delegando aí, olha, sou professor da disciplina X, faça 10 questões sobre determinado tema. Não, esse uso eu entendo que seja incorreto, tá? Agora, quando a gente faz um uso consciente, né, dando comandos ali muito específicos para que ela nos auxilie em sua utilização, eu acho que é um uso
que com responsabilidade e que não infringe nenhum limite ético ou nenhuma norma ética, vamos assim dizer. Então, assim, acho que deixar claro que em diferentes contextos que você está utilizando a inteligência artificial, né? Não fazer daquilo algo, dizer que aquilo é algo de sua autoria integralmente, quando não é, né? Então, acho que isso é importante. Segundo, usar com consciência, né? Então, com responsabilidade. Quando eu digo com consciência, com responsabilidade, é saber para que você está utilizando, né? Não delegar a inteligência artificial algo que nem você sabe muito bem o que você quer. E terceiro, a revisão, né? Acho que a revisão daquilo que você está solicitando a IA é essencial, né? Assim como a gente precisa também revisar outras, quando a gente faz o uso, por exemplo, de uma busca no Google, né? Ou mesmo de um artigo em periódico, né? A gente precisa revisar aquilo, precisa passar pelo nosso crivo, né? Eu acho que isso é um ensino crítico, né? Até um livro, né? A gente não tem porquê não contestar algo que está escrito num livro, mesmo que seja de um grande autor. Né? Eu acho que essa é uma leitura crítica da realidade. Né? A verdade ela não está posta de antemão. Né? Eu posso, sim, em vários momentos, fazer mesmo de novo, de um autor consolidado, fazer uma leitura e discordar de certos pontos. Né? Então, com a IA, isso é mais urgente ainda. É muito importante que eu tenha essa criticidade, por isso o perigo do uso de quem não tem conhecimento, né? Então, acho que daí é muito problemático quando eu quero encontrar respostas para assuntos que eu pouco ou quase não conheço, né? Acho que daí esse uso indiscriminado, porque daí eu vou ter uma resposta em mão daquilo, eu não vou ter uma visão do todo, enfim, eu acho que daí é muito complicado, mas se eu tenho um bom conhecimento sobre o tema e quero que a IA me ajude a construir algo a partir daquele meu conhecimento, acho que o uso é perfeitamente plausível. Ou se eu quero me apropriar mais de um tema e usar a IA para isso, ok, também é válido, né? Mas aí eu não vou já me apropriar e já criar algo com aquilo. Não, eu vou me apropriar, vou utilizar como aprendizagem. Se eu já domino razoavelmente um certo conteúdo e quero usar a IA para me ajudar a criar novos conteúdos, opa, eu acho que daí tá bem legal a sua utilização. Então, vamos lá. Gente, vídeo não roteirizado, tá? Eu só elenquei os 4 pontos que eu queria falar e estou falando. Então, o primeiro ponto, a IA generativa, o que é, né? O segundo ponto, o uso ético. No uso ético, eu elenquei ali 3 ponderações. Ser honesto em relação ao seu uso, certo? Né? Anunciar que você está utilizando quando for o caso. Saber aquilo que você está pedindo para a IA, ser um assunto que você domine razoavelmente, e a partir desse domínio você vai, então, pedir ajuda a ela para que ela o auxilie na produção de algo e revisar, né? Revisar aquilo que foi criado, né? Não deixar aquilo como se fosse uma verdade absoluta, passar pelo seu crivo, né? Bom, o terceiro movimento do vídeo, então, que eu gostaria de trazer para nós pensarmos é o exemplo prático da utilização. Né? Então, eu falei que o meu roteiro aqui, como eu havia dito, né, são somente esses 4 pontos que eu queria trazer, por isso que eu estou olhando de lado. Então, o exemplo prático da utilização. Então, a gente, na educação, né? Então, eu estou pensando sempre mais na educação, que é ali o ponto onde eu trabalho, né? Onde eu desenvolvo pesquisas, formação de professores, a minha própria prática pedagógica, né? Então, sempre gosto de afirmar muito que eu trabalho com a formação de professores, mas também estou bastante no chão da sala de aula, tanto no ensino superior quanto no ensino básico. Então, isso também me dá respaldo para a teorização ali da minha prática pedagógica, tá? Mas então, o uso prático, assim, a gente pode pensar em elaboração de questões de prova, né? Mas eu trouxe um exemplo hoje um pouco mais estruturado, né? Então, para você, professor, que está me assistindo, né? Para você tentar ver se você ainda não consegue inserir a IA no seu dia a dia de trabalho,
se você acha ok usar, né? Se você acha que é legal, que não infringe nenhuma norma ética do seu trabalho, mas você ainda não sabe como utilizar, como você poderia utilizar isso para melhorar o seu trabalho, para agilizar o seu trabalho, eu tentei fazer aqui uma simulação minimamente estruturada deste uso. Então, pessoal, para isso, eu vou compartilhar para vocês uma tela aqui do chat GPT e a gente vai tentar fazer aqui uma demonstração de como a gente pode corrigir um trabalho ali realizado pelos estudantes, tá? Como que a gente pode utilizar esse IA para nos auxiliar a corrigir trabalhos que a gente pediu para os estudantes. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês do chat GPT. Então, vou vir aqui, perdão, vou compartilhar a janela, a guia do Chrome, que eu acho que fica mais fácil. Beleza, acho que agora vocês estão vendo aí, né? Então, essa é a página aí do chat GPT, a tela do chat GPT, né? Então, eu já coloquei como um novo projeto Devolutiva para os estudantes. Para estudantes. Foi a única coisa que eu fiz, tá? Foi a única coisa que eu fiz. Coloquei ali, criei esse projeto Devolutiva para os estudantes. Então, eu estou utilizando aqui a versão paga do chat GPT, tá? É uma versão que eu utilizo. Eu comecei utilizando a versão gratuita e depois eu avancei para a versão paga. Então, essa é a tela que vocês vão ter. Aqui do lado, pessoal, do lado esquerdo, ele ficam os projetos que você vai criando, as conversas que estão armazenadas. Eu ocultei isso, né? Porque acho que para gravar o vídeo seria interessante ocultar essa barra lateral. Então, eu deixei aberto só esse projeto que eu criei. Então, a ideia aqui, pessoal, fazer uma demonstração, tá? Eu não testei antes, então eu vou fazer aqui on time com vocês. Eu só criei os textos antes que eu vou falar com o chat, para que eu não fique criando de cabeça aqui agora os textos. Então, eu deixei o texto ali minimamente já criado. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, ó, foi uma frase que eu estou copiando aqui do Word, vou colocar para vocês aqui, ó. Então, eu coloquei assim, né, ó. Olá, chat, tudo bem? Vou iniciar a correção de trabalhos de uma disciplina que ministro para os cursos de licenciatura chamada Educação Ambiental e Sustentabilidade, tá? Isso é um caso verdadeiro. Eu, de fato, ministro essa disciplina chamada Educação Ambiental e Sustentabilidade, e aí eu coloquei aqui para ele, vou colocar aqui a orientação que dei aos estudantes para a elaboração do trabalho, ok? Vamos ver o que ele me responde. Oi, Diego, já sabe que sou eu que estou usando, tá? É muito interessante, né, pessoal? Porque essa conta é compartilhada entre eu e a minha esposa, né? Afinal de contas, são $20, vai dar aí mais R$ 100 por mês. Então, a gente compartilha essa conta, mas só de eu colocar ali o nome da disciplina, ele já se ligou que era eu quem estava utilizando, né? E não a minha esposa. Ele já me respondeu, oi, Diego, tudo certo por aqui contigo, né? Eu e minha esposa já brincamos aqui com o chat uma vez, fazendo, ó, como que você sabe que sou eu e não a Aline, ou que é a Aline, não é o Diego, né? Então a gente já, e ele geralmente acerta quem é que está falando, né? Então, oi Diego, tudo certo por aqui. Pode mandar a orientação, sim. Assim consigo entender melhor os critérios e formatos esperados para o trabalho. Fico à disposição para te ajudar com a correção, elaboração e devolutivas ou o que mais precisar. Manda ver. Então tá. Então eu vou copiar aqui, pessoal, ó, a orientação que eu dei para os estudantes, tá? Então, vai ficar um pouco comprido aqui, um pouco longo, mas eu acho que é importante que eu tentei, como eu falei, né? Colocar muito assim, de maneira muito detalhada, os critérios que eu gostaria para esse trabalho. Então, eu coloquei aqui, né? Ó, veja bem. Deixa eu só ver se a minha imagem está cobrindo aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho. Ah, até que não está. Beleza, mas eu vou puxar um pouquinho mais para cá. Aí. Então, ó, o que eu coloquei aqui, ó, isso foi, né, a orientação que eu dei para os meus estudantes dessa disciplina de educação ambiental
e sustentabilidade. Então, eu coloquei assim, ó, olá, pessoal, chegou a hora de se colocarem no papel de professoras e professores em ação, verdadeiros agentes de transformação na área da educação ambiental. Nessa atividade, em grupos de 4 a 6 integrantes, vocês deverão elaborar um projeto de educação ambiental e sustentabilidade que possa ser aplicado numa sala de aula ou uma escola como um todo, a escolha de vocês. Então, poderia ser um projeto tanto que eles pensassem para ser aplicado numa sala ou numa escola, tá? Importante, o projeto não precisa ser executado, apenas planejado com todos os elementos detalhados a seguir. Então, assim, era um projeto que eu não queria que os alunos fossem na escola nesse primeiro momento executar, mas que eles planejassem um projeto de educação ambiental. Então, ó, o que o projeto deve conter? Então, pautando-se nos critérios, nos conteúdos da disciplina e nas leituras indicadas, então deixei as leituras para os estudantes, o projeto deve atender aos seguintes pré-requisitos. Então, ser fundamentados nos 6 objetivos da educação ambiental trabalhados na disciplina. Então, esses 6 objetivos da educação ambiental, pessoal, os objetivos lá que o Marco Reigota vai falar lá de quais são os objetivos que uma educação ambiental deve atingir, né? Então, ele explica cada um desses objetivos, que é o objetivo de conscientização, conhecimento, comportamento, competência, capacidade de avaliação e participação, tá? Então, o grupo deverá selecionar pelo menos 2 desses objetivos e propor atividades e ações específicas que os contemplem, né? Então, o grupo vai ter que escolher 2 desses objetivos e pensar num projeto de educação ambiental que contemple 2 desses objetivos. E lógico, né? Cada objetivo tem um respaldo teórico ali que a gente trabalha eles em sala de aula e que o chat certamente vai buscar na base de dados para entender esses objetivos, tá? Então, o grupo deverá selecionar pelo menos 2, já falei. A proposta é ficcional, ou seja, não precisa ser aplicada na prática, não ao menos nessa etapa. O projeto final deverá ser enviado pelo Aprender. Aprender é a plataforma de aprendizagem que a gente utiliza, que eu utilizo aqui na universidade que eu trabalho, por apenas integrantes do grupo, com o nome completo de todos os participantes. Então, é aqui eu coloquei, né? As competências e habilidades mobilizadas, né? Então, compreender os objetivos de uma educação ambiental plena e aplicá-los em projetos educacionais, e conhecer a política nacional de educação ambiental e refletir seus preceitos na construção do projeto, tá? Aí eu coloquei os critérios de avaliação, será feita por meio de um checklist, verificando se todos os itens foram devidamente contemplados no projeto, né? Então eu coloquei aqui, ó, tudo isso, pessoal, né, para deixar claro, eu que elaborei. Então, todo esse texto, eu que criei como critério que eu queria que os meus estudantes da disciplina realizassem. Então, eu coloquei aqui, né, ó, os critérios. Esse checklist aqui estava numa tabela, né, mas eu achei mais fácil, ao invés de inserir a tabela aqui no chat, colocar de maneira escrita, né, e claro que os estudantes tinham acesso a essa tabela. Então, assim, ó, contempla ao menos 2 dos 6 contém ao menos 2 dos 6 objetivos de uma educação ambiental de Reigota? 2 pontos. Apresenta atividades e ações específicas para cada um do objetivo selecionado? 2 pontos. Fundamentação teórica nos conceitos de uma educação ambiental e sustentabilidade? 1 ponto. Abordagem interdisciplinar, então, um dos preceitos do projeto era que ele fosse interdisciplinar. 1 ponto. Indicação da faixa etária e série a que se destina, então os estudantes tinham que me falar em que faixa etária e ano eles pretendiam trabalhar esse projeto, meio ponto. Descrição clara das ações a serem realizadas, lembrando que o projeto ele é um projeto, não era para ser aplicado, mas os estudantes tinham que descrever quais ações eles pretendiam realizar para atingir aqueles objetivos de uma educação ambiental. 1 ponto. Lista dos recursos necessários para a execução, que eu sempre acho importante, né? A gente ter ali quais recursos vão ser utilizados na produção de um projeto, a apresentação de meio ponto, a apresentação de um cronograma de execução, meio ponto, inclusão de pelo menos 2 referências bibliográficas, acho importantíssimo para a gente já trabalhar com os estudantes a ideia que as coisas não saem da cabeça deles, né, que eles precisam ali trazer quais referências eles estão utilizando para a elaboração daquele trabalho.
Formatação conforme normas da BNT, se não coloca isso, vem trabalhos com formatações muito diversas, difícil de depois estabelecer um critério de correção. Meio ponto, organização e clareza e coesão do texto, meio ponto. Então, poderia ser esses critérios aqui, vocês podem até julgar depois se acham que o critério é relevante, se não é, se o critério foi bom, se não foi, mas esses foram os critérios que eu utilizei. Então, eu vou colocar aqui todas essas informações aqui para o chat GPT, que são as informações necessárias para a correção do trabalho. Vamos ver o que ele me fala. Perfeito, Diego. Obrigado por compartilhar a orientação. Ela está muito clara e bem estruturada. Só para recapitular, o trabalho em grupo, os alunos devem entregar um projeto educacional ficcional com foco em educação ambiental e sustentabilidade, fundamentados por pelo menos 2 dos 6 objetivos de educação ambiental. Aqui vai um resumo prático para eu considerar na hora de corrigir. Ok. E ele dá algumas sugestões aqui, tá? Do que ele poderia fazer, criar uma planilha, ajudar a redigir as devolutivas personalizadas com base na nota e ler e analisar os projetos caso queira uma leitura técnica. Então, eu vou colocar assim, ó. Aqui eu já não tinha previsto isso, então vou colocar assim, ó. Gostaria que, ao anexar um trabalho, gostaria que, ao anexar o trabalho dos estudantes, você redigisse uma devolutiva personalizada a partir dos critérios do checklist e também a nota do trabalho. Baseada no mesmo checklist. Pode ser? Sim, Diego, perfeito. A partir de agora, é só ir anexando os trabalhos dos estudantes, um por vez, que eu leio, avalio com base no checklist que você forneceu, tal, e vai dar a nota, redigir uma devolutiva personalizada e atribuo a nota de 0 a 10, tá? Então, eu vou colocar assim, vou pedir para ele, que eu sei que se eu colocar o trabalho, ele vai colocar o nome das pessoas, como eu não quero expor nenhum aluno meu, então só vou colocar aqui, assim, por favor, não coloque o nome dos estudantes do grupo na devolutiva. Escreveu aqui combinado, então, falando que vai fazer a devolutiva, mas sem mencionar os nomes dos grupos. Então, vou colocar aqui, ó, adicionar fotos e arquivos, vocês não vão ver provavelmente. Eu escolhi 2 trabalhos que são muito distintos. Eu quero ver se o chat vai pegar essa distinção. Então, assim, eu mesmo corrigi esses 2 trabalhos, sem a utilização do chat, e eles são muito distintos, né? Eu não quero nem falar qual que é melhor, qual que é pior, né? Mas são trabalhos ali com níveis de qualidade muito distintos a partir daquilo que foi solicitado. Então, eu vou colocar aqui um dos trabalhos. Então, vou colocar aqui, ó, segue o primeiro trabalho. E vamos ver aí como que ele vai fazer essa devolutiva. Então, veja bem, ele vai colocar: olá, grupo. A proposta apresentada demonstra um bom entendimento dos fundamentos da educação ambiental e uma articulação coerente entre os elementos do projeto. A escolha dos objetivos conscientização e participação foi pertinente. Perceba que ele conseguiu ali captar quais foram os objetivos que o grupo trabalhou, né? Há um esforço visível em integrar diversas áreas do conhecimento. Então, ele captou ali que o trabalho foi interdisciplinar, envolvendo ciência, geografia, matemática e língua portuguesa, tá? Então, ele coloca que a justificativa está bem construída, em referência à Política Nacional de Educação Ambiental e as ações descritas, tá? 2 aspectos importantes ficaram comprometidos: a ausência de um cronograma de execução
formatação, item 7, e a formatação fora das normas da ABNT, item 10. Esses elementos compõem o checklist avaliativo e impactam na nota final. Sugiro que em futuras produções revisem com atenção os critérios formais e elementos obrigatórios da proposta, mesmo quando o conteúdo central estiver bem desenvolvido. Isso fortalece a apresentação do projeto. Então, percebo que ele trouxe ali potencialidades do trabalho e a fragilidade, e deu uma nota final 8,5 a partir de 10. E perguntando aqui se eu queria que ele criasse ali uma planilha com os campos, tá? Então, vamos lá. 8,5 de 10. Então, eu vou colocar assim, ó. Ok, gostei da devolutiva. Perceba, pessoal, como eu utilizo bastante o chat, ele já sabe mais ou menos como que ele deve colocar essa devolutiva para mim, a partir do meu estilo, né? Que eu sempre alinho, né? Olha, eu gostaria de algo mais reflexivo, algo que não seja pomposo, mas que tenha, né, que traga ali reflexões para os estudantes, tá? Então, ele pegou o jeito de como ele faz as minhas evolutivas, tá? Embora seja desse trabalho especificamente eu não tenha feito, mas ele já me conhece, digamos assim. Mas eu vou mudar um pouco aqui, vou estragar um pouquinho esse conhecimento que ele tem sobre mim. Então, ó, vou colocar assim, ó, gostei da devolutiva. Poderia, contudo, ser mais objetivo no texto? Além disso, poderia colocar a nota que foi atribuída a cada um dos itens do checklist, fazendo a somatória ao final. Eu vou colocar aqui para ele escrever errado o checklist aqui, vamos arrumar, embora ele iria entender. Perfeito. Então, ó, perceba que eu nem falei nada de tom reflexivo para ele, mas ele falou assim, ó, aqui vai a devolutiva mais objetiva, mas ainda com tom sereno e reflexivo. Percebam que eu nem citei nada de sereno e reflexivo no texto, mas como ele sabe que sou eu que estou utilizando e que eu tenho essa pegada, então ele não deixa isso de lado, né? Então aqui ele deu aqui, né? Ó, então eu não vou ler todos aqui, tá? De novo o que ele colocou, mas eu percebi que ele foi mais curto. E ele colocou aqui os critérios e a nota que foi dada a cada critério, tá? O critério avaliado e a nota que foi dada a cada critério, e que foi aquilo que eu exigi. Pode perceber, ó, que o cronograma, que era um dos requisitos que ele havia colocado, ó, o cronograma ficou com 0, né? E normas da BNT também ficou com 0, né? E algum outro item aqui que valia 1 ponto deve ter ficado com meio, tá? Então, poderia ir além. Ó, vamos colocar assim, ó. Na tabela que foram colocadas as notas de cada item, você poderia colocar a nota máxima do item, ou melhor, a pontuação máxima do item e a pontuação que o grupo obteve naquele item. Para ficar mais claro, eu tirei quanto aqui? 2 de 2, 1 de 2, então vamos lá, ó. O mesmo feedback, ele está dando a mesma devolutiva, né? Ó, ele não está mudando a devolutiva, ele está dando a mesma devolutiva ali, né? Então não vou ler aqui. E aí ele agora sim, ó, pontuação máxima 2. Então, contempla os dois objetivos de uma educação ambiental e sustentabilidade? Pontuação máxima 2, pontuação obtida 2 também. Atividades e ações específicas de cada objetivo selecionado, pontuação máxima 2, pontuação obtida também 2. Agora, olha aqui, ó, cadê? Normas da BNT, pontuação máxima possível, meio, pontuação obtida, 0, né?
Aqui o cronograma que a gente havia discutido em algum lugar, né? Então, aqui, apresentação de um cronograma, pontuação máxima, meio, pontuação obtida, zero. Então, aí o aluno vai poder olhar, olha, dá para copiar essa tabela aqui, ó, por exemplo, né? E colocar no arquivo de Word, né? Então, eu poderia vir aqui copiar essa devolutiva e passar para os meus estudantes daquele grupo, tá? Alguém pode falar assim, nossa, Diego, mas isso é muito demorado, é mais demorado do que eu ir corrigir o trabalho. Gente, eu estou fazendo primeiro um passo a passo com vocês, né? E a ideia é que a gente faça esse ajuste de prompt, né, para usar o termo que as pessoas usam, ou um ajuste de comando uma vez, né, para um trabalho. E depois os próximos trabalhos ele vai pegando, você não precisa mais dar tantos detalhes a ele. Então, imagine que você tem 20 trabalhos para corrigir. Você vai gastar um tempinho ali, né, que você para o primeiro trabalho e depois ele vai pegando o jeito e ele vai corrigindo o trabalho a partir daquilo que você colocou. Então, vou escrever para ele, ótimo, ótimo. Agora, a devolutiva está dentro daquilo que eu espero. Vou colocar o próximo trabalho. Bom, aí eu havia dito que eu peguei dois trabalhos bem distintos. Então, a nota desse aqui foi 8,5, né? Agora eu vou pegar um outro trabalho aqui, bem distinto, e vamos colocar aqui para ver. Aí ele colocou aqui, ó. Olá, grupo. O material enviado apresenta uma boa síntese sobre os fundamentos da educação ambiental, abordando conceitos importantes como conscientização, cidadania, mudança de atitude e tudo mais. No entanto, não se trata de um projeto conforme solicitado na atividade. Faltam elementos essenciais como definição das ações de público-alvo, cronograma, recursos, fundamentação aplicada, entre outros. Recomendo retomar as orientações da proposta para compreender a estrutura esperada de um projeto educacional e garantir que todos os itens sejam contemplados. E aí ele colocou, ó, critério avaliado, contempla ao menos 2 dos 6 objetivos, pontuação máxima 2, pontuação obtida 0. Atividades de ações específicas, pontuação máxima 2, pontuação obtida 0. E assim vai, e aí a nota final desse grupo foi nota 1, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, que era um trabalho, que eram dois trabalhos muito distintos, o chat GPT pôde capturar essa distinção, né? Então, pessoal, isso foi um exemplo prático que eu gostaria de mostrar para vocês da utilização, né? E aí eu deixo vocês pensarem, é errado eu fazer isso? Eu que deveria ler no detalhe o trabalho e dar essa nota? Ou não? Se eu percebo que quem preparou os critérios foi eu, né? Eu que pensei nos critérios, tive o cuidado de pensar em cada item que os estudantes deveriam elaborar. Agora, eu utilizar o chat para me ajudar, lembra que eu falei que um dos itens que eu acreditava para o uso ético é a revisão. Isso não impede de eu abrir os trabalhos e olhar, mas o meu olhar no trabalho ele vai ser muito mais rápido. Ele vai ser um olhar diagonal para bater o olho. Nossa, realmente, olha, esse trabalho, né, tem poucos elementos daquilo que foi solicitado. Mas o trabalho de escrita, do critério, da devolutiva, quem está fazendo é o chat. Né? Diego, eu acho errado. Eu acho que isso é o papel do professor. Eu acho que é o professor que tem que ler no detalhe e ele que tem que aplicar essa devolutiva, elaborar essa devolutiva. Ok. Né? Como eu disse, isso está em aberto. É uma discussão que está em aberto. Né? Então, eu acredito que isso possa ser utilizado ao nosso favor enquanto ferramenta de análise, tá? Mas eu estou aberto para ouvir as opiniões de vocês, inclusive quem quiser deixar comentar aí deixar nos comentários, tá? Eu estou aberto para ouvir outras visões, né, que eu eventualmente não esteja conseguindo enxergar, né?
É, e aí, pessoal, vou parar de compartilhar essa tela. Isso me remete ao quarto movimento do meu vídeo que eu gostaria de fazer. Então, se eu tivesse um assistente aqui de edição, eu faria, né, 4 cortes, né? Um falando sobre inteligência artificial generativa, o outro dos limites éticos do seu uso na educação, o outro um exemplo prático e o quarto corte agora, que são as armadilhas da IA na educação, né? Como eu não tenho nenhum assistente de edição, eu vou colocar esse vídeo aí no YouTube, ele inteiro, na íntegra, né? E aí, né, quem sabe mais para frente eu consigo fazer os cortes. Mas eu acho que a armadilha, a grande armadilha aqui, acho que ela pode ter várias, né? Mas eu quero citar uma, né? A grande armadilha é sempre que eu trabalhava ou sempre que eu trabalho com formação de professores, eu sempre digo aos professores com os quais eu dou formação. Olha, a avaliação é um momento importante, a avaliação não pode ser surpresa, a gente precisa estabelecer muito bem quais são os critérios de avaliação de um trabalho que a gente solicita aos estudantes, de uma atividade, de um projeto que a gente solicita aos estudantes. Porque é muito comum a gente ver, né, o professor faça um trabalho sobre educação ambiental. E aí a nota, o aluno ele não sabe nem dar quais são os critérios de avaliação, pelo que ele está sendo avaliado. Em estágio, isso é muito comum, né? Então, num dos núcleos que eu atuo na universidade, a gente ajudou alguns cursos da área da saúde a elaborar rubricas de avaliação de estágio, porque o aluno ele saía ali, ele ia para o estágio para o setor e ele acabava não sabendo ali qual que era, quais os critérios pelos quais ele era avaliado no estágio, e chegava no final do semestre, ali, do período, o aluno ficava com 8, 7, 9, e o aluno não sabia porque ele ficou com 9, porque ele ficou com 8, o professor também não sabia explicar muito bem. Então, a gente trabalhou ali com rubricas, a construção de rubricas de avaliação para cenários de estágio em alguns cursos da área de saúde. Então, isso é uma coisa que a gente sempre fala muito, né? Eu converso muito com os professores. Olha, temos que ter critérios claros de avaliação quando a gente pede trabalho para os estudantes, projetos para os estudantes. Pois bem, com o advento da inteligência artificial generativa, quanto mais claros forem os critérios de avaliação, quanto mais claros forem as competências que a gente quer mobilizar com aquele trabalho, os objetivos daquele trabalho, mais fácil ficará para a inteligência artificial fazer o trabalho para o aluno. Quanto mais informações nós dermos para os alunos sobre quais os objetivos daquele trabalho, daquele projeto, quais competências ele tem que mobilizar, quais são os critérios de avaliação, esse é o prompt, né? O comando. Mais facilmente a inteligência artificial gerará para esse aluno um trabalho. Ah, todos os alunos vão recorrer à inteligência artificial? Claro que não. Eu sou do time pró-aluno, né? Eu sou do time pró-aluno e do time pró-professor, e acho que não tem dualidade nenhuma aí. Mas eu sempre parto do princípio que o aluno vai fazer um trabalho honesto. Mas vão ter aqueles que vão se utilizar da inteligência artificial. Para ajudá-los, ok. Para fazer por eles, não. Para fazer por eles, não. Então, como que a gente barra isso? Se a ideia é sempre, eu sempre bati nessa tecla de critérios claros, agora o critério claro vai ser utilizado para que ele possa delegar essa tarefa à inteligência artificial, né? Então, alguns caminhos para isso, né, é realmente trabalhar cada vez mais, talvez, com a apresentação desses trabalhos. Trabalhos, nesse caso, era um trabalho que eles tinham que apenas elaborar o projeto, mas cada vez mais pensar em trabalhos que eles tenham que aplicar. Era uma disciplina muito curta, não daria tempo deles aplicarem aquele projeto, mas pensar em trabalhos que eles precisem, de fato, aplicar, né, que daí a inteligência artificial não conseguirá aplicar para eles. Mas a inteligência artificial pode ajudá-los a pensar no trabalho, por que não? Se eu estou utilizando a inteligência artificial para me ajudar a corrigir, por que o aluno não pode utilizar a inteligência artificial para ajudar a elaborar o trabalho? O que não pode acontecer, e a gente, como professor mediador desse processo, é assim: olha, o aluno entrega algo que ele nem sabe o que é. É aquele papo lá do começo do uso ético. Ele está entregando algo a partir do meu comando, a partir dos critérios que eu, professor, coloquei para ele fazer o trabalho, ele joga aquilo na IA
e me devolve algo, né? Então, isso não pode acontecer. Então, a gente tem que, talvez, pensar em como que a gente vai resolver isso ao longo dos anos aí da utilização da inteligência artificial na educação. Ok? Pessoal, é isso então. Se você gostou, deixe seu like aí, comente, deixe nos comentários alguma coisa que vocês, alguma dúvida, alguma coisa que vocês não concordem, que vocês concordem, concordam, como que a gente deve utilizar essa inteligência artificial na educação, exemplos da sua prática pedagógica, enfim, traga aí contribuições para a nossa discussão, ok? Pessoal, obrigado e até a próxima.